Vamos relaxar nosso corpo, suavizar os braços, o rosto e manter a coluna vertical. Então vamos ler agora alguns trechos sobre Milton Erickson. Milton Erickson nasceu em 1901, faleceu em 1980. Foi reconhecidamente uma das maiores autoridades mundiais em hipnoterapia e terapia breve estratégica. Foi um psicoterapeuta tremendamente criativo, bem como um notável professor de psicoterapia, apoiando-se basicamente no aprendizado inconsciente. De todas as partes do mundo vinham terapeutas para participar dos seus seminários. O volume atual que vamos ler apresenta uma transcrição completa de um seminário de 5 dias com Milton Erickson. Aqui o leitor terá a experiência de Erickson, falando sobre seu método de terapia, demonstrando suas técnicas, contando anedotas fascinantes, uma após a outra. Anedotas que frequentemente produziam um sentimento de dissonância cognitiva e de surpresa, mas que finalmente esclareciam novas maneiras de encarar os pacientes e de pensar sobre psicoterapia. No capítulo introdutório, Jeffrey Zeig demonstra a maneira como Erickson servia-se das anedotas para comunicar-se em vários níveis de uma só vez e de modo extremamente poderoso. Além disso, o apêndice fornece uma discussão detalhada de Erickson e Zeig sobre as induções na transcrição, revelando a precisão da técnica de Erickson, na qual cada movimento, cada inflexão e cada associação tem um significado. Este volume que vamos ler aqui e gravar dá uma oportunidade única de aprender com um clínico extraordinário. Citações de Milton Erickson. Acho que se deve aceitar um paciente como ele é. Ele só vai viver hoje, amanhã, na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano. Suas condições de vida são as de hoje. Acho que o terapeuta não faz nada mais que dar a oportunidade de pensar sobre o seu problema dentro de um clima favorável. A pessoa não se diz o que vai fazer dentro de um estado de transe. A mente inconsciente sabe muito mais do que a própria pessoa. Em cada vida deveria entrar um tanto de confusão e também um tanto de esclarecimento. E minha voz segue contigo por toda parte. Se transforma na voz dos teus pais, dos teus professores, dos teus colegas e na voz do vento e da chuva. Embora já exista uma literatura considerável sobre o falecido Milton Erickson, o atual volume merece uma calorosa acolhida. Não só apresenta uma oportunidade de saber mais sobre ele, como através desta transcrição de um de seus seminários didáticos, aproximando-nos tanto quanto possível de um aprendizado proveniente diretamente dele. Richard Van Dyck, presidente da Sociedade Holandesa de Hipnose Clínica. Então, foi muito boa essa introdução e podemos depois, cada pessoa pode consultar alguma coisa a mais. É importante saber sobre Milton Erickson. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar os braços, o rosto e manter a coluna vertical. Então vamos ler agora alguns trechos sobre Milton Erickson. Milton Erickson nasceu em 1901, faleceu em 1980. Foi reconhecidamente uma das maiores autoridades mundiais em hipnoterapia e terapia breve estratégica. Foi um psicoterapeuta tremendamente criativo, bem como um notável professor de psicoterapia, apoiando-se basicamente no aprendizado inconsciente. De todas as partes do mundo vinham terapeutas para participar dos seus seminários. O volume atual que vamos ler apresenta
uma transcrição completa de um seminário de 5 dias com Milton Erickson. Aqui o leitor terá a experiência de Erickson, falando sobre seu método de terapia, demonstrando suas técnicas, contando anedotas fascinantes, uma após a outra. Anedotas que frequentemente produziam um sentimento de dissonância cognitiva e de surpresa, mas que finalmente esclareciam novas maneiras de encarar os pacientes e de pensar sobre psicoterapia. No capítulo introdutório, Jeffrey Zeig demonstra a maneira como Erickson servia-se das anedotas para comunicar-se em vários níveis de uma só vez e de modo extremamente poderoso. Além disso, o apêndice fornece uma discussão detalhada de Erickson e Zeig sobre as induções na transcrição, revelando a precisão da técnica de Erickson, na qual cada movimento, cada inflexão e cada associação tem um significado. Este volume que vamos ler aqui e gravar dá uma oportunidade única de aprender com um clínico extraordinário. Citações de Milton Erickson. Acho que se deve aceitar um paciente como ele é. Ele só vai viver hoje, amanhã, na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano. Suas condições de vida são as de hoje. Acho que o terapeuta não faz nada mais que dar oportunidade de pensar sobre o seu problema dentro de um clima favorável. A pessoa não se diz o que vai fazer dentro de um estado de transe. A mente inconsciente sabe muito mais do que a própria pessoa. Em cada vida deveria entrar um tanto de confusão e também um tanto de esclarecimento. E minha voz segue contigo por toda parte. Se transforma na voz dos teus pais, dos teus professores, dos teus colegas e na voz do vento e da chuva. Embora já exista uma literatura considerável sobre o falecido Milton Erickson, o atual volume merece uma calorosa acolhida. Não só apresenta uma oportunidade de saber mais sobre ele, como através desta transcrição de um de seus seminários didáticos, aproximando-nos tanto quanto possível de um aprendizado proveniente diretamente dele. Richard Van Dyck, presidente da Sociedade Holandesa de Hipnose Clínica. Então, foi muito boa essa introdução e podemos depois, cada pessoa pode consultar alguma coisa a mais. É importante saber sobre Milton Erickson. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar os braços, o rosto e manter a coluna vertical. Então vamos ler agora alguns trechos sobre Milton Erickson. Milton Erickson nasceu em 1901, faleceu em 1980. Foi reconhecidamente uma das maiores autoridades mundiais em hipnoterapia e terapia breve estratégica. Foi um psicoterapeuta tremendamente criativo, bem como um notável professor de psicoterapia, apoiando-se basicamente no aprendizado inconsciente. De todas as partes do mundo vinham terapeutas para participar dos seus seminários. O volume atual que vamos ler apresenta uma transcrição completa de um seminário de 5 dias com Milton Erickson. Aqui o leitor terá a experiência de Erickson, falando sobre seu método de terapia, demonstrando suas técnicas, contando anedotas fascinantes, uma após a outra. Anedotas que frequentemente produziam um sentimento de dissonância cognitiva e de surpresa, mas que finalmente esclareciam novas maneiras de encarar os pacientes e de pensar sobre psicoterapia. No capítulo introdutório, Jeffrey Zeig demonstra a maneira como Erickson servia-se das anedotas para comunicar-se em vários níveis de uma só vez e de modo extremamente poderoso. Além disso, o apêndice fornece uma discussão detalhada
de Erickson e Zweig, sobre as induções na transcrição, revelando a precisão da técnica de Erickson, na qual cada movimento, cada inflexão e cada associação tem um significado. Este volume que vamos ler aqui e gravar dá uma oportunidade única de aprender com um clínico extraordinário. Citações de Milton Erickson. Acho que se deve aceitar um paciente como ele é. Ele só vai viver hoje, amanhã, na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano. Suas condições de vida são as de hoje. Acho que o terapeuta não faz nada mais que dar oportunidade de pensar sobre o seu problema dentro de um clima favorável. A pessoa não se diz o que vai fazer dentro de um estado de transe. A mente inconsciente sabe muito mais do que a própria pessoa. Em cada vida deveria entrar um tanto de confusão e também um tanto de esclarecimento. E minha voz segue contigo por toda parte. Se transforma na voz dos teus pais, dos teus professores, dos teus colegas e na voz do vento e da chuva. Embora já exista uma literatura considerável sobre o falecido Milton Erickson, o atual volume merece uma calorosa acolhida. Não só apresenta uma oportunidade de saber mais sobre ele, como através desta transcrição de um de seus seminários didáticos, aproximando-nos tanto quanto possível de um aprendizado proveniente diretamente dele. Richard van Dyck, presidente da Sociedade Holandesa de Hipnose Clínica. Então, foi muito boa essa introdução e podemos depois, cada pessoa pode consultar alguma coisa a mais. É importante saber sobre Milton Erickson. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar os braços, o rosto, manter a coluna vertical. Então vamos ler agora alguns trechos sobre Milton Erickson. Milton Erickson nasceu em 1901, faleceu em 1980. Foi reconhecidamente uma das maiores autoridades mundiais em hipnoterapia e terapia breve estratégica. Foi um psicoterapeuta tremendamente criativo, bem como um notável professor de psicoterapia, apoiando-se basicamente no aprendizado inconsciente. De todas as partes do mundo vinham terapeutas para participar dos seus seminários. O volume atual que vamos ler apresenta uma transcrição completa de um seminário de 5 dias com Milton Erickson. Aqui o leitor terá a experiência de Erickson, falando sobre seu método de terapia, demonstrando suas técnicas, contando anedotas fascinantes, uma após a outra. Anedotas que frequentemente produziam um sentimento de dissonância cognitiva e de surpresa, mas que finalmente esclareciam novas maneiras de encarar os pacientes e de pensar sobre psicoterapia. No capítulo introdutório, Jeffrey Zeig demonstra a maneira como Erickson servia-se das anedotas para comunicar-se em vários níveis de uma só vez e de modo extremamente poderoso. Além disso, o apêndice fornece uma discussão detalhada de Erickson e Zweig sobre as induções na transcrição, revelando a precisão da técnica de Erickson, na qual cada movimento, cada inflexão e cada associação tem um significado. Este volume que vamos ler aqui e gravar dá uma oportunidade única de aprender com um clínico extraordinário. Citações de Milton Erickson. Acho que se deve aceitar um paciente como ele é. Ele só vai viver hoje, amanhã, na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano. Suas condições de vida são as de hoje. Acho que o terapeuta
não faz nada mais que dar oportunidade de pensar sobre o seu problema dentro de um clima favorável. A pessoa não se diz o que vai fazer dentro de um estado de transe. A mente inconsciente sabe muito mais do que a própria pessoa. Em cada vida deveria entrar um tanto de confusão e também um tanto de esclarecimento. E minha voz segue contigo por toda parte, se transforma na voz dos teus pais, dos teus professores, dos teus colegas e na voz do vento e da chuva. Embora já exista uma literatura considerável sobre o falecido Milton Erickson, o atual volume merece uma calorosa acolhida. Não só apresenta uma oportunidade de saber mais sobre ele, como através desta transcrição de um de seus seminários didáticos, aproximando-nos tanto quanto possível de um aprendizado proveniente diretamente dele. Richard Van Dyck, presidente da Sociedade Holandesa de Hipnose Clínica. Então, foi muito boa essa introdução e podemos depois, cada pessoa pode consultar alguma coisa a mais. É importante saber sobre Milton Erickson. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar os braços, o rosto, manter a coluna vertical. Então vamos ler agora alguns trechos sobre Milton Erickson. Milton Erickson nasceu em 1901, faleceu em 1980. Foi reconhecidamente uma das maiores autoridades mundiais em hipnoterapia e terapia breve estratégica. Foi um psicoterapeuta tremendamente criativo, bem como um notável professor de psicoterapia, apoiando-se basicamente no aprendizado inconsciente. De todas as partes do mundo vinham terapeutas para participar dos seus seminários. O volume atual que vamos ler apresenta uma transcrição completa de um seminário de 5 dias com Milton Erickson. Aqui o leitor terá a experiência de Erickson, falando sobre seu método de terapia, demonstrando suas técnicas, contando anedotas fascinantes, uma após a outra. Anedotas que frequentemente produziam um sentimento de dissonância cognitiva e de surpresa, mas que finalmente esclareciam novas maneiras de encarar os pacientes e de pensar sobre psicoterapia. No capítulo introdutório, Jeffrey Zeig demonstra a maneira como Erickson servia-se das anedotas para comunicar-se em vários níveis de uma só vez e de modo extremamente poderoso. Além disso, o apêndice fornece uma discussão detalhada de Erickson e Zeig sobre as induções na transcrição, revelando a precisão da técnica de Erickson, na qual cada movimento, cada inflexão e cada associação tem um significado. Este volume que vamos ler aqui e gravar dá uma oportunidade única de aprender com um clínico extraordinário. Citações de Milton Erickson. Acho que se deve aceitar um paciente como ele é. Ele só vai viver hoje, amanhã, na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano. Suas condições de vida são as de hoje. Acho que o terapeuta não faz nada mais que dar oportunidade de pensar sobre o seu problema dentro de um clima favorável. A pessoa não se diz o que vai fazer dentro de um estado de transe. A mente inconsciente sabe muito mais do que a própria pessoa. Em cada vida deveria entrar um tanto de confusão e também um tanto de esclarecimento. E minha voz segue contigo por toda parte, se transforma na voz dos teus pais, dos teus professores, dos teus colegas e na voz do vento e da chuva. Embora já exista uma literatura considerável sobre o falecido Milton Erickson, o atual volume merece uma calorosa acolhida.
não só apresenta uma oportunidade de saber mais sobre ele, como através desta transcrição de um de seus seminários didáticos, aproximando-nos tanto quanto possível de um aprendizado proveniente diretamente dele. Richard van Dijk, presidente da Sociedade Holandesa de Hipnose Clínica. Então, foi muito boa essa introdução e podemos depois, cada pessoa pode consultar alguma coisa a mais. É importante saber sobre Milton Erickson. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar os braços, o rosto, manter a coluna vertical. Então vamos ler agora alguns trechos sobre Milton Erickson. Milton Erickson nasceu em 1901, faleceu em 1980. Foi reconhecidamente uma das maiores autoridades mundiais em hipnoterapia e terapia breve estratégica. Foi um psicoterapeuta tremendamente criativo, bem como um notável professor de psicoterapia, apoiando-se basicamente no aprendizado inconsciente. De todas as partes do mundo vinham terapeutas para participar dos seus seminários. O volume atual que vamos ler apresenta uma transcrição completa de um seminário de 5 dias com Milton Erickson. Aqui o leitor terá a experiência de Erickson, falando sobre seu método de terapia, demonstrando suas técnicas, contando anedotas fascinantes, uma após a outra. Anedotas que frequentemente produziam um sentimento de dissonância cognitiva e de surpresa, mas que finalmente esclareciam novas maneiras de encarar os pacientes e de pensar sobre psicoterapia. No capítulo introdutório, Jeffrey Zeig demonstra a maneira como Erickson servia-se das anedotas para comunicar-se em vários níveis de uma só vez e de modo extremamente poderoso. Além disso, o apêndice fornece uma discussão detalhada de Erickson e Zeig